Fala galera corintiana, hoje tem jogo do Corinthians e o Corinthians aí com bastante desfalques. Vamos ver aí como aqui a equipe do Corinthians está preparada para enfrentar o Bahia hoje à noite na Arena Itaquera. Vamos aí então curtir o vídeo, já peço que você compartilhe esse vídeo, comente, inscreva-se no canal e bora logo para o vídeo. Como vocês já colocaram aí na Mas tá manchete, né, frio. o Memphis, né, não pode contar com o Memphis, não pode contar com o Yuri e ainda perdeu o Cauê Furquim. O Dorival, inclusive, gostava, né, muito do Furquim, mais do que o Kaique, que deve ter a oportunidade aí contra o Bahia, né? Você me perguntou do time. Deve ter um ataque aí de Kaique e Guinegão, ou o Thales Magno, quem sabe, atuando como titular. Mas nos treinamentos, né, do Dorival nessa semana, ele testou, inclusive, os dois jovens no ataque. O Kaique, que teve poucas oportunidades com a camisa do Corinthians no time principal. Antes da parada para o Mundial, ele entra naquele jogo contra o Grêmio, até joga alguns minutos, joga bem. Ele foi o autor, né, do título, né, da Copa São Paulo de 2024, naquele golaço contra o Cruzeiro, né, na Neoquímica Arena. Mas não teve muitas oportunidades. Deve ganhar uma oportunidade agora pelo excesso aí de desfalques no ataque. Porque além do Memphis, né, além do Memphis e do Yuri, por questões de lesões, o Corinthians não tem o Romero, que está suspenso. E agora, além do Romero, isso para o ataque, né? Também não tem o Anchileri para esse jogo suspenso e o Kaká, mas esses são jogadores reservas. São muitos desfalques que o Dorival tem, então pode pintar aí um Kaique e Guinegão no ataque. O Cauê Furquim, que a gente vai entrar no assunto aqui, que é o assunto do momento do Corinthians, agradava mais o Dorival do que o próprio Kaique. E eu desconfio, aí não é informação, que talvez o Dorival não tenha colocado o Cauê Furquim para jogar, porque existia já esse interesse do City, que todo mundo sabia, o Corinthians estava tentando renovar o contrato. Mas ele gostava até mais do Cauê do que do Kaique. Mas vai ter que ir de Kaique, porque não tem Memphis, não tem Yuri, não tem Romero e não tem o Cauê, Luísa. Tem, só para a gente atualizar aqui essa lista de desfalques. Yuri Alberto, com uma hérnia inguinal, passou por uma cirurgia, a gente noticiou aqui no dia 1º. O Memphis tem uma lesão muscular. O Carride, um problema no tornozelo. Romero suspenso, Kaká suspenso. E o Maicon e o Hugo, esses já estão aí afastados há mais tempo. PVC, não tem opções mesmo, né? Como é que esse Corinthians pode ir a campo com o Kaique e Guinegão? Como fazer ou não tem, é o que tem para hoje, tem que ir para o jogo assim? Como tentar solucionar esse problema? Eu estava pensando no Thales Magno, que o Samir falou, né? Já explicou. Eu acho que é o que tem, mas eu acho que a reconstrução do Corinthians passa muito por isso. Historicamente, o Corinthians revelou muito mais jogadores que o Palmeiras. O Palmeiras não era um clube revelador. E a reestruturação financeira do Palmeiras passou por revelar jogadores. No primeiro momento, revelar e vender. No segundo momento, revelar, resistir e depois vender. O Endrick foi campeão brasileiro fazendo gol do título antes de ir embora. Né? E aí, se vai lembrar do passado, o Corinthians era campeão do Rio-São Paulo com o Gil fazendo jogada importante, era campeão do mundo com o Kleber titular, era campeão brasileiro com o Marcelo Jean, era campeão, enfim, com o campeão paulista com o Ronaldo goleiro, Giovanelli, ou seja, era campeão da Copa do Brasil e paulista invicto com o Dentinho. Cada título que você vai procurar da história do Corinthians tem um jogador da base no time titular ou formando o elenco. Nas adversidades vêm as oportunidades, né? Eu acho que, assim como eu falo a vida inteira, eu falo do Vasco. Dos 4 maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, 3 nasceram no Vasco. Roberto, Romário e Edmundo. É óbvio que a reconstrução do Vasco passa pela formação de jogadores. Porque a história do Vasco é formar jogador. Coloquei o Vasco na história, o Corinthians é a mesma coisa. O Palmeiras hoje é um clube que forma, estou colocando o Palmeiras na conversa, porque o Palmeiras hoje é um clube formador e que revela e vende jogadores. Endrick, Estevão, Luiz Guilherme, Vitor Reis, Endrick, Estevão, Luiz Guilherme... E é um fenômeno recente, né? Não Exato. Era assim. É um fenômeno que, assim, o Palmeiras revelou na história, Pedrinho,
Valdemar Fiume veio da várzea, não da base, né? Pedrinho nos anos 70, Edu Manga, Gerson Caçapa. Mas a história do Palmeiras era contratar e formar times de jogadores que vinham do interior. O Corinthians sempre teve jogadores da base. Sempre. De Luizinho Pequeno Polegar a Dentinho, o Corinthians tinha jogador da base. E vendeu bastante, né, PVC, recentemente, né? Vendeu Murilo, vendeu Robert Renan, Duqueiroz, Moscardo, Mantuan, Verdade. Wesley. Só recentemente, o Adson, só recentemente vendeu vários. Então, ou seja, você tem jogadores que você precisa formar, usar e vender. Depois, revelar e usar. Uma hora vai vender por causa do cenário da globalização. Mas se você não confiar no Guinegão, que fez a final da Copa São Paulo esse ano, você vai confiar em quem? Você forma jogador na base para quê? Se você forma e acha que não serve, então não tem base. Então, claro que era para jogar Yuri, Carrilho e Memphis. Mas os 3 estão machucados. Então, você vai no mercado contratar o Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar de 2015? Não vai. É o que tem, vai assim. Agora, Samir, o pessoal quer saber do Vitinho, né? Vitinho, atacante, que foi contratado, poderia ser uma opção nesse momento, né, em que o time está tão desfalcado. Já apareceu no bid, ou seja, está à disposição, mas ele mesmo deu uma declaração dizendo que ainda precisava de um tempo de adaptação, questão física, coisa e tal. Como é que está o Vitinho? Ele já pode ser relacionado, pode ser utilizado nesse jogo, Samir? Eu acho difícil, a não ser que a situação do Yuri Alberto, né, que pegou todos de surpresa, faça o Corinthians mudar o planejamento. Assim que o Corinthians contrata o Vitinho, né, e eu peguei essa informação antes, né, do problema do Yuri Alberto, mas eu acho difícil o Corinthians mudar o planejamento. A ideia era o seguinte, Luísa, na visão do Corinthians, o Vitinho não joga desde maio, né? Então, assim, na visão do Corinthians, se você coloca o Vitinho para esse jogo, para ele ser relacionado, ele não tem condição de iniciar a partida como titular. Então, ele vai ficar no banco de reservas, pode ajudar alguns minutos. Você não vai ter o jogador 100%, esquece. Nesse jogo, não tem como. Na visão do Corinthians, se você relaciona ele para esse jogo, você perde 3 dias de treinamento, né? O de sábado, enfim, porque no domingo ele teria que recuperar, e aí você vai tardar ainda mais a estreia do Vitinho com a camisa do Corinthians. Ou ele não entraria em forma nunca, né? Eu vi até isso. Então o Corinthians está priorizando, né, a estreia do Vitinho para o jogo contra o Vasco, né? Não esse final de semana, no próximo, quando a gente joga contra o Vasco, só no outro domingo. Então a ideia inicial é essa. Não sei se pintou um desespero hoje e o Corinthians vai relacionar o Vitinho, mas eles entendiam que